Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Todo mundo correndo atrás dos seus objetivos. Então, vamos dar continuidade, a estudo A Origem dos Demônios. Tivemos aí a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Eu sei que o cenário aqui não é esses melhores estúdios, mas a profundidade do conhecimento, que é aquilo que importa, é sobrenatural, é muito abrangente. Então, que adianta também ter uma sala toda bonita e você te entregar um conteúdo questionável? Então, esses estudos são praticamente uma exegese profunda do assunto, ao qual lhe dará bagagem para você participar, você apresentar qualquer assunto sobre. Então, eu percebi também nos vídeos que muitas pessoas viram a parte 1, alguns migraram para a parte 2 e outros para a parte 3. Então, vamos em sequência. Tem que acompanhar para que a gente tenha uma conclusão. Vai ter uma conclusão do assunto. Vamos lá. O que ficamos para analisar agora são os livros de teologia sistemática. Ou seja, o que os livros de teologia sistemática e seus autores discorrem sobre este assunto. Então temos aqui o primeiro livro de teologia sistemática de Oliver Bruswell Jr. E o que ele diz na sua página 119? Diz assim: os santos reinarão com ele e julgarão até os anjos. É um versículo bem complexo de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Que tipo de julgamento é esse? Muito complicado. Mas se eu pudesse aí dar um chute bem dado, se a gente pudesse fazer um comparativo, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, nós estamos em uma dimensão em que a gente tem muita pouca percepção do mundo espiritual em si, mas nós temos, com base nisso, uma fé muito grande por não ver e acreditar, enquanto eles, por estarem numa dimensão espiritual, isso eu falo dos caídos, eles estiveram na presença, contemplaram o Deus eterno e tomaram decisões questionáveis, sendo até, vamos colocar assim, capital intelectual superior ao nosso. Então talvez nesse sentido haja um julgamento, possamos julgá-los de forma comparativa, porque fora isso não tem muito porquês. Mas vamos lá, não perdendo o foco. O foco é a origem dos demônios. E para a gente manter o foco, a origem dos demônios, já que não há, no processo de criação, o que a gente vê? O ser humano ser criado, os animais sendo criados, os anjos, pelo poder da palavra, os exércitos celestiais se fizeram. Mas essas criaturas que nós vemos no decorrer da história causando males, possuindo pessoas, de onde vieram, ou se não vieram, quem se transformou no quê? Então esse é o foco. Eles não casam nem se dão em casamento, Lucas 20:35. Não existem em família, não constituem uma raça,
Sua escolha moral a favor ou contra a justiça de Deus é uma questão individual. Agora, Charles Hodge, Teologia Sistemática, ele diz: os anjos caídos, as escrituras nos informam que certos anjos não mantiveram seu estado original. Eles são designados como os anjos que pecaram. São chamados de espíritos malignos ou imundos. São principados, potestades, governos deste mundo, forças espirituais do mal, espíritos malignos. Uma observação. Toda vez que eu coloco uma observação, é minha observação. Se os anjos do mal têm permissão para... Olha só, a chave de todo o nosso processo de conclusão está nas observações. Se tem algo que você deva anotar, caneta e papel são as observações. Se os anjos do mal têm permissão para tomar em possessão corpos humanos, então por que os anjos do bem não fazem isso? Há de se refletir. Quem os proibiu de fazer? Até porque, se do lado negativo lhe é permitido, então é de uma obviedade que os do lado positivo possam fazer, já que também estão ao nosso redor, a serviço da igreja. Mas vamos lá, isso é uma observação. Teologia Sistemática, Louis Berkhof. Só a cunho de conclusão aqui. No primeiro livro de Teologia Sistemática, de Oliver Boswell, ele deixa entender que os demônios seriam anjos caídos, porém não se reproduzem. Em Charles Hodge, ele diz que são os anjos caídos. Só até aí. E agora a gente vai ver a opinião de Louis Berkhof. Satanás, que era originalmente um anjo de classe eminente, era considerado o chefe deles. Entendia-se que a causa da sua queda estava no orgulho da sua ambição pecaminosa, enquanto os que a queda dos seus subordinados era atribuída à sua cobiça pela filha dos homens. Então olha só, né? Aqui já tem meio uma confusão de tudo que a gente viu até aqui. Ele diz que Satanás, a sua queda, né? Um anjo de classe eminente, né? Considerado chefe dos caídos, mas o seu pecado foi o seu orgulho e a sua ambição pecaminosa, enquanto que os demais que se rebelou com ele, a sua queda foi desejar a filha dos homens. Então a gente já viu que esse papel em Enoque é de Samiasa, e a gente viu que todos eles se rebelaram para tomar essa decisão. Então a gente vê o Satanás do apócrifo de Adão e Eva. Essa é a grande confusão. A gente vê o Satanás do apócrifo de Adão e Eva misturado, fundido em muitos pensamentos com o chefe dos rebeldes, Samiasa. E ainda colocam no meio e batem no liquidificador, tudo junto, Samael, não é isso? O veneno de Deus. Então esses três, eles são muito fundidos na mente das pessoas, sendo que seus papéis
são individuais. Não, quando se fala de um e fala de outro, não se fala no mesmo sentido. Porque se fosse essa a questão, então a gente poderia falar, não, fulano é Beltrano, né? Seria fácil chegar a essa conclusão. Quando você vê que cada um tem papéis diferentes, então não tem como eles decidirem ser a mesma pessoa. Ok, até aqui? Olha, agora temos mais uma outra opinião do Manual de Teologia Sistemática de Alexandre Bach. Os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestar, mas tomam forma de pessoas humanas visíveis para se fazerem manifestos. Poderes. Esta palavra ressalta o fato de que os anjos e os demônios têm maior poder do que os homens. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, agora é um outro livro de teologia sistemática muito conhecido nos seminários do Pirman, né? Meyer Pirman. Ele diz o seguinte: como posso dizer? Eu sempre digo que as pessoas me perguntam, aonde eu devo fazer um seminário teológico? A questão é que, de preferência, o que é muito difícil, né? Porque quando você decide fazer uma faculdade teológica, aí, top, legal. Mas geralmente a maioria das pessoas, elas vão fazer curso de teologia em suas respectivas denominações. Mas, para você não... Se você não quer fazer uma faculdade teológica, mas você quer fazer um bom curso teológico, você precisa ter professores, como eu posso dizer, não apologéticos, no sentido de que imparciais, porque senão você só vai ser doutrinado, Então, tem muitos livros de teologia sistemáticas usados só na Assembleia, outros aderidos pelos batistas, presbiterianos e etc. Então esse aqui é muito... Eu conheci ele no nosso seminário assembleano, é muito bom. Então Meyer Pirman. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, apesar de serem puramente espíritos, olha só, ele já tem essa opinião, puramente espíritos, têm o poder de assumir formas humanas, a fim de se tornar visível para a presença aos sentidos dos homens. Gênesis 19, 1 e 3. Sem sexo, os anjos sempre são escritos como varões, porém na realidade não tem sexo, não se propagam sua espécie. Já vimos aí em Lucas 20, 34 e 35. Meyer Pirman atribui às passagens sua origem. Ele acredita que a origem é por isso que está aqui, a maioria do pensamento assembleano. Ele atribui a Isaías 14 e Ezequiel 28, do qual nós já encontramos as problemáticas. Mas vemos, o que eu estou dizendo? Se o nosso foco aqui é a origem dos ou do demônio, e ele acreditando que os anjos caídos são demônios, então ele atribui a origem dos demônios sendo a queda dos, ou a queda de. Então é por isso que a gente está lendo isso aqui, essas opiniões de teologia sistemática, quando a gente vai lidar com demonologia nesses livros. É só aqui, nessa parte dos anjos, alguns, sua maioria, que começam a tratar dessa ideia. Então, para mim é Pirman, Isaías 14 e Ezequiel 28, do qual há muitos problemas com esse pensamento. Como queda de Satã, Satanás era originalmente Lúcifer, mais glorioso que os anjos, né? Mas ele orgulhosamente aspirou ser
como Altíssimo e caiu em condenação do diabo, 1 Timóteo 3,6. Nós já encontramos estruturalmente grandes problemas nesse pensamento até se tornar um pensamento já superado. O profeta descreve a queda de Satanás tendo em vista um propósito prático. Alguns dos reis da Babilônia, Tiro, reivindicam a adoração dos seus seres divinos como seres divinos, o que é uma blasfêmia, e faziam dos seus súditos o jogo da sua ambição. Isso é o que Pirmer pensa e ensinou. É por isso que a maioria, já ouviu muito isso aí. Olha só, observação. Não achamos semelhança, como eu já disse aqui, entre os rebelados. Não achamos semelhanças entre Satanás e os anjos rebelados com Samyaza. Então, tem-se como conclusão que existe essa diferença. Não são uma fusão e nem estamos falando da mesma pessoa, só que de formas diferentes. Não. Na cultura judaica não são a mesma pessoa em pensamentos diferentes, são duas pessoas à parte. Então, esse é o ponto importante para a gente chegar na nossa conclusão final, as considerações finais do que é o que, para a gente encerrar essa história, mas com uma definição. Então, uma das coisas não achamos semelhança entre Satanás e os anjos rebelados com Samyaza. Houve crescente incerteza sobre se eles têm algum tipo de corpo. Estamos no mesmo do Pirma. Houve Dionísio Areopagita é um teólogo cristão e filósofo do século V. Dividiu os anjos em 3 classes, a primeira consistindo em tronos, querubins, serafins, a segunda em domínios, poderes, e a terceira em principados, arcanjos e anjos, e sua cobiça pela filha dos homens, embora ainda defendida por alguns, foi desaparecendo aos poucos sob a influência de uma exegese melhor de Gênesis 6. Então, tá vendo? O Pirma, apesar de ter pensamentos exegéticos reprováveis de Isaías e Ezequiel, mas ele diz que o pensamento de Gênesis 6 exegeticamente está superado. Eu até poderia concordar com ele. Só que não só o pensamento de Gênesis 6, mas também a exegese de Isaías e Ezequiel 28 já foi superada. Então eu não posso escolher o que é mais interessante para mim. Eu tenho que ensinar o que o texto diz e apresentar imparcialmente o trabalho exegético sobre os textos que chegou até a sua atualidade, a atualidade da pessoa que no caso dele aqui está falando. Foi especialmente entre os persas que a doutrina dos anjos se desenvolveu, e muitos críticos e especialistas afirmam que os judeus pegou essa ideia angelológica dos persas, né? Especialistas que fizeram estudos específicos do assunto chegaram à conclusão de que a angelologia persa proveio do que era conveniente aos hebreus. Então, ele de um lado diz que os hebreus que os especialistas dizem que os hebreus se apropriaram da doutrina dos persas sobre os anjos, e depois ele vem dizer que não, os especialistas dizem que os hebreus eles tinham já desenvolvido a sua própria teologia de angelologia.
Os anjos são seres espirituais e incorpóreos. Este ponto sempre foi debatido. Os judeus e muitos dos primeiros pais da igreja lhes atribuíram corpos tênues, mas a igreja da Idade Média chegou à conclusão de que são seres espirituais puros. Observação: a Bíblia diz que os ressuscitados serão como os anjos no céu. Mateus 22:30, Marcos 12:25. Então, se tem corpo, porque os ressuscitados vão ter um corpo glorioso, né? Então, se os ressuscitados terão corpos semelhantes aos dos anjos, então eles também têm corpos. Então, essa história de que esses reis que receberam e buscavam adoração contariam uma história da queda de um ser divino, não teria base, porque praticamente reis e imperadores faziam isso e não tinha por trás disso a queda de nenhum ser, né? Então agora vamos analisar anjos decaídos. Os anjos foram criados perfeitos, sem pecado, como homem, dotados de livre escolha. Sobre a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados para fora do céu. Então não existe uma rebelião de Satanás em Enoque, e a rebelião de Satanás em Apocalipse, que é o livro das revelações, se dá num tempo futuro. Então, segundo o livro de Apocalipse, ele irá se rebelar ainda. Isso é uma observação. Demônios. As escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as escrituras dão claro testemunho da sua existência real em sua operação. E isso são as conclusões do Pirman. Nos evangelhos aparece como espíritos mal desprovidos de corpos que entram nas pessoas, os quais se dizem que tem demônio. Em alguns casos, mais de um, que é no caso de legião, faz morada na vítima. Agora, eu vou deixar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, porque nesse vídeo nós vimos a opinião de alguns dos melhores livros de teologia sistemática pregado nos seminários. O que eu percebi, o que nós temos na visão, no entendimento dos autores da teologia sistemática, são bem semelhantes. De anjos, depois esses anjos se tornaram seres malignos, esses anjos caídos começaram a agir como demônios. Porém, aí vem a diferença da opinião de alguns, né? Eles agora são seres corpóreos ou incorpóreos, têm ou não têm corpo. Eles não perderam seus corpos, eles perderam o lugar da sua habitação. Se os demônios forem anjos caídos e não têm corpos aqui, também não deveriam ter corpos quando não eram caídos. Se os anjos têm corpos celestes, ao cair, eles deveriam ter corpos caídos. Então eles ficam nessa. Os anjos eram simplesmente seres incorpóreos espirituais? Não eram. Porque para encaixar, né, que vários espíritos malignos possam possuir essa pessoa e esses espíritos malignos fossem anjos caídos, então eles não deveriam ter corpos. A sua queda não faz eles perderem os seus corpos, faz eles perderem a sua posição. Então nós temos essas discrepâncias conflitantes entre esses livros de teologia sistemática, né? E também há essa ideia atribuída de não se ter a origem desses demônios declarada, relatada, justamente pelo fato desses conflitos
que tem em colocar anjos caídos nesses seres. Então vamos deixar, esse vai ser o quarto vídeo, né? Quais são os pensamentos dos melhores livros de teologia sistemática sobre o assunto. E aí vamos produzir um próximo vídeo. E aí sim, pelo que eu vi aqui do material que nós temos, estou chegando no fim. A próxima a gente vai entrar na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O que São Tomás de Aquino vai falar sobre esses seres. E depois da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, nós vamos ir para as conclusões finais. Então eu creio que esse é o penúltimo vídeo e depois iremos para as conclusões finais. Esse vídeo te agregou? O que você achou desse conteúdo? Deixa aí o seu joinha e faça um comentário construtivo ou desconstrutivo, mas vai ajudar para a gente continuar a nossa aula. E sugira caso você tenha algum assunto para que nós possamos produzir, trazer conteúdo, trazer material para vocês, para conhecimento. Conhecimento ninguém rouba de você. Conhecimento você leva até o final da sua vida. Desde que você não tenha perca de memória, você não tem Alzheimer, você não tem apagões, mas o conhecimento é a única coisa que você leva por toda a sua vida. Deus abençoe.